Como foi o processo para dublar Jeffrey Dahmer? É uma série com um tema pesadíssimo e o Evan Peters ficou com o psicológico abalado após interpretá-lo. Isso aí. Não sabia disso não. Cara, Rolou eu isso, acho que foi, sem sombra de dúvida, a parada mais difícil que eu já fiz assim na minha vida. Caraca. É uma temática muito pesada, né, tudo mais, mas ao mesmo tempo você seguir a interpretação e tudo mais de um psicopata, né, aquela coisa que é meio, né, aqui, ao mesmo tempo que você tem que seguir aquilo, você tem que ficar atento para você não ficar numa coisa flat, né? Porque eles são muito, né? Porque é aquela coisa toda assim. E no caso do Jeffrey, ele tem nuances, porque ele tinha essa coisa no dia a dia e tal, mas quando ele ia atrás das vítimas dele, né, quando ele estava como predador, que ele estava na boate, ele tinha que tentava se soltar, mas ao mesmo tempo ele não estava à vontade de fazer aquilo, né? Então era uma coisa meio forçada, mas que ele estava ali, ele era para ele se sentir popular, era uma coisa. Então trabalhar tudo isso foi complexo, assim, foi um trabalho muito desafiador, sabe? Uhum. E principalmente que você vai pegando isso com o tempo, né? Você não viu a obra toda, né? Sim, nesse caso eu consegui ver. Ah, você conseguiu ver porque você estava dirigindo. Porque eu estava dirigindo. Então isso foi um diferencial para mim, assim. E eu acho que isso me fez notar também, e a partir daí a gente já fez isso algumas vezes em algumas produções, da gente ter a possibilidade de assistir com as pessoas antes da gente gravar. Né? Eu acho que isso faz uma diferença enorme no trabalho final. No caso do Dahmer, eu tive essa oportunidade de assistir, já era um tema que eu tinha conhecimento, já tinha lido livros, enfim, tudo isso, então eu sabia do que se tratava, eu sabia da história, eu sabia das nuances, mas ao mesmo tempo o trabalho do Evan Peters é genial, assim, uma coisa, é muito difícil, é aquela coisa de você fazer uma coisa que às vezes você tem ânsia de vômito, às vezes você tem vontade de chorar, uma coisa, é pesadíssimo. E, ao mesmo tempo, você ter a preocupação de passar isso da maneira mais fiel possível é muito complexo, é muito difícil. Tem uma cena especificamente dele, que é uma cena que ele está discutindo com a avó, e aí a labial, né, pedia um palavrão e tal, e eu não conseguia achar o palavrão e tal, até que eu consegui achar o palavrão. Mas nesse processo, especificamente dessa cena, eu fiquei completamente sem voz, né? E fiquei tipo uns 2 dias para conseguir voltar a dublar aquele episódio. Caramba. E uma coisa engraçada desse processo também, quando eu gravei, né? A gente está acostumado a gravar muitos loops ao longo do dia. Era uma coisa tão forte, que me sugava tanto, que eu conseguia gravar no máximo, quando eu conseguia gravar muito bem, eu conseguia gravar um episódio começando 3 da tarde, terminando às 9, assim, mais ou menos. Caraca. Eu ficava ali, e eu ficava imerso ali, sabe? Eu e o técnico, e aí eu coloquei um papel na porta do estúdio, eu falei, cara, ninguém entra, grava, vamos gravando e tal. E depois desse processo, um processo de assistir tudo e refazer cada ponto, que, enfim, foi outra parada, assim. Eu tive essa liberdade de poder fazer uma coisa diferente. Mas é disparado a coisa mais difícil que eu já dublei, o maior desafio artístico que eu já tive na dublagem. Alguém dirigia você quando você estava fazendo, não? Quando eu tava, o meu irmão acompanhava a maioria das gravações. Mas como tinha esse lance, às vezes, da voz acabar, de tudo isso, tal, algumas coisas eu acabava fazendo sozinho ali naquele processo de regravar uma coisinha ou outra. Então, ter a noção do meu irmão e eu falar, cara, aperta mesmo, pega isso aí e é pra ficar perfeito, né? Então, foi um desafio, foi puxado, mas eu tenho uma satisfação muito, muito grande, assim, de ter feito o meu melhor, assim, sabe? De ter feito uma coisa de ter me desafiado, de ter me tirado da zona de conforto, de sempre estar fazendo galanzinho ali e tal, você fazer um cara diferente daquilo que você sempre está acostumado a fazer. É muito legal, é desafiador e pegar uma história que é bizarra, que é pesada, Eu tenho diversos amigos que falaram assim, vou assistir e tal, e quando chegou no segundo episódio, eu falei assim, pô, cara, não consegui assistir não, cara. E pessoalmente, assim, eu assisti tudo, enfim, antes de ser enviado para o cliente e tudo mais, no processo de trabalho. Mas eu nunca consegui assistir na plataforma da Netflix a série, porque foi uma coisa
É uma coisa que até hoje, eu vendo aqui a foto dele, já me dá um negócio tão forte, assim, sabe? Eu acho que é um tema tão denso, me exigiu tanto, assim, né? Fisicamente, fisiologicamente falando. E eu acho que tem uma carga tão forte a série, assim, que eu não consegui assistir até hoje. Mas quem nunca assistiu, eu indico pela história, que é uma história... É um fato verídico, é uma história pesada, mas com interpretações brilhantes, né? Do Evan Peters, do pai dele, que eu não me recordo agora o nome do ator, mas enfim, o pai dele, a avó dele, a vizinha, são trabalhos artísticos maravilhosos, né? E o Elcio dublando o pai dele, a Ilka dublando a avó. É muito legal, é muito legal. É um processo muito bacana e que teve muito esmero ali da gente fazer um trabalho diferente que me tirou completamente da minha zona de conforto. Então foi muito legal. Que maneiro, cara. Parabéns. Pô, deve ter sido incrível mesmo, porque essas possibilidades que você falou aí, enumerou, né? Sobre poder ver o filme, isso não existe, né? Assim, isso é uma possibilidade bem rara, isso que você está falando. Então, eu acho que isso abriu uma possibilidade, né, da gente conversar, enfim, com o cliente e tudo mais, de fazer isso em determinados projetos, sabe?